Rê, eu vou aproveitar então que a gente está aqui engatado para falar um pouco sobre como a situação do Bolsonaro está aqui complexa, né? Porque enquanto você tem aí esse discurso para fora, para a militância, de olha, é uma perseguição e tal, quem está pensando dois palitos à frente está vendo como salvar uma parte do capital político da família e, de novo, tem uma destinatária desse voto de confiança e não é Jair Messias Bolsonaro. Michele Bolsonaro, sim. Tá muito evidente em torno de Jair Bolsonaro que eles entendem que, se de um lado, essa pilha aí enorme de casos para o Jair Bolsonaro, pode ser mesmo que ele perca os seus direitos políticos, a gente já sabe, isso aí está contratado. De outro lado Michele, situação é diferente. A avaliação ainda é de que dá para blindar Michele. Nos casos que surgiram das joias, a gente viu que essa estratégia imediata foi tentar... a Dani usa essa expressão que eu acho muito boa, né? O cordão sanitário, isolar essa história da Michele, o mesmo nesse caso dos depósitos. Então, qual é a avaliação inicial? Tem explicação para os pagamentos, Dani já entregou para vocês como é que Jair Bolsonaro vai colocar. Olha, era só por uma coisa para preservar a intimidade do casal, ele fazia essa operação, mas o dinheiro era do próprio Jair Bolsonaro. Uma outra camada para proteger Michele é que essa ideia de fazer dessa maneira era do próprio Jair Bolsonaro. Então, isso faz com que a Michele estivesse só ali como alguém que estava seguindo a forma como o próprio presidente, né, o seu marido, entendiam que deveriam organizar as contas e os pagamentos da família. Então, há um entendimento que, sim, dá para blindar Michele, é um caminho possível, há uma tranquilidade, ou se vende uma tranquilidade em relação a isso, e do ponto de vista político, é muito interessante que isso se coloque em ação, porque Michele já foi escalada como uma das embaixadoras do PL para trazer essa missão de mais políticos, mais apoios para o PL. Ela tem viagens já marcadas, não só reunindo em Brasília representações do PL, mas também visitando os estados. No próximo mês, por exemplo, ela vai para o Mato Grosso do Sul, me falaram, essa agenda dela continua ativa e não se sabe qual o papel que ela vai ter de assumir ou que o PL vai querer que ela assuma nas eleições de 2026, diante dessa dúvida sobre o destino de Bolsonaro. Agora, tem uma questão, e aí eu acho que dá para a gente retomar isso, Leandro, que é o seguinte, né? À medida que as pessoas vão... A política sobe a Michele num holofote, é isso, né? É meio Ícaro, sabe? Aquela história do cara que sonhava voar com as asas de cera e chegar até o sol, e aí ele sobe, voar, subir. Eu só lembro daquele meme, né, do cantor atingido por um... Você lembra disso, Leandro? O Biafra, você lembra? Não? Não. Ele tá lá cantando. Eu tô com outra referência musical, quando você falou do Ícaro, ele tá lá cantando, eu achei que ele ia falar que não era da época dele. Você já viu isso? Depois vocês olham, você que tá aqui com a gente no YouTube, ele tá cantando voar, subir, e aí vem alguém num parapente, sei lá, num paraquedas e atinge ele. É bizarro, mas tudo bem, é um meme, desculpa eu tá rindo, ele não machucou grave. Exato, cara, eu fiquei sem saber se eu podia rir ou não. Não pode, né? É que nem eu falo pros meus amigos, não pode cair feio na minha frente, que primeiro eu rio, depois eu ajudo. Eu ri quando eu caí e rompi o ligamento, mas enfim... Ícaro, né? Então, quanto mais a política joga lá para cima, mais a luz do sol vai mostrando ali também as coisas. Agora, por exemplo, o Ministério Público de Contas já quer uma força-tarefa. CGU, Polícia Federal e auditores do Tribunal de Contas da União para ver se teve pagamento de recurso privado, de dinheiro privado, perdão, né? Gasto privado com dinheiro público. E isso, gente, essa frente abre tudo. Abre cartão corporativo, que já há uma investigação no TCU sobre isso, abre o uso do Mauro Cid, abre a ajudância de ordens, e aí você consegue escrutinar ali toda a estrutura da presidência da República, de novo, né? Nessa tentativa de subir a Michele, podem estar expondo, porque o que mais aparece, inclusive nos áudios, são menções a ela e à família dela. Só dela, Leandro Rezende. A opção da Michele Bolsonaro, depois de deixar de ser primeira-dama, não foi a de se tornar
pedra do governo Lula, né? Ela virou vidraça também, porque foi colocada pelo PL num lugar de liderança política. O PL preparou todo um cenário para fazer ali no 8 de março, né, um evento para lançar ela presidente do PL Mulher. Muita gente falando dela como uma possibilidade aí, caso o ex-presidente Bolsonaro se torne inelegível. Então, ela virou vidraça e isso coloca ela na mira das instituições, na mira das autoridades também. Até porque, né, como a Dani colocou, o que os diálogos revelados pelo UOL mostram é muito mais... As despesas mais inexplicáveis são, sobretudo, as ligadas à família da Michelle Bolsonaro, porque não me parece coerente e não me parece que há alguma explicação possível para um ajudante de ordens da presidência da República pagar o plano de saúde do irmão da primeira-dama, né? Isso é realmente... Já tem, assim, desvio de função já dá para falar, né? Porque não é o caso de acionar o ajudante de ordens do presidente da República para pagar o boleto do plano de saúde do irmão da Michelle. Mas... uma coisa assim, fosse da primeira-dama, você ainda entende, né? A primeira-dama está ali, é parte da presidência, tem um lugar simbólico na presidência da República, mas do irmão dela a coisa já fica um pouco mais complicada. Mas é isso, né? É claro que essa força-tarefa é uma sugestão do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União, mas é uma demonstração de que ela é super vidraça, né? Quando se coloca como uma presidente de um partido tão grande como se tornou o Partido Liberal, né? Com pretensões políticas que, enfim, ela nega, mas que tem gente que coloca ela como uma espécie de reserva técnica do bolsonarismo, caso o Bolsonaro se torne inelegível, com essa blindagem ali que a Renata trouxe para a gente aqui no 360 hoje. Antes de tudo isso, ela fica sujeita aí a ter que explicar explicar, né, com todo mundo prestando muita atenção, justamente por ela ser uma política, né? A Michelle Bolsonaro se tornou uma política, ter que explicar todas essas movimentações, no mínimo esquisitas, como essa do irmão dela. E tem uma Dani, coisa... Eu só um comentário, assim, eu concordo discordando, mas só de um aspecto. É claro que a política começa a querer usar esses episódios, né, também para tentar atingir a imagem pública de Michelle, mas me parece que a justiça, as investigações já dariam muita ênfase a isso, pela característica de como a Michelle aparece nessas investigações. Então, são gastos da mulher do presidente. O Bolsonaro já tem um histórico de entremear as suas relações familiares com o mecanismo ali, a estrutura dos seus gabinetes. A gente sabe de casos em que foi preciso olhar para gastos ou ações de ex-mulheres de Bolsonaro, né? Se a gente for resgatar outros casos que ficaram famosos. Então, me parece que Michelle já entraria, de qualquer forma, no alvo das investigações. Por que eu falei que eu concordo discordando? Porque eu acho que já teria essa ênfase, mas o fato dela ser uma aposta do PL vai fazer com que, por exemplo, o PT ou outros partidos enxerguem um campo frutífero para ataques nas investigações. E o problema, Renata, é que eles estão achando, aqui eu estou com a reportagem do Aguirre Talento, né, do UOL aqui, olha o que eles dizem, né, a PF já identificou 6 depósitos do CID para a conta da Michelle Bolsonaro em dinheiro vivo, entre março e maio de 2021. Foram, para variar, depósitos fracionados, ou seja, né, baixos valores, porque aí você não aciona os órgãos que têm de ser avisados quando você faz um depósito muito alto. O COAF aciona, dá um alarme imediatamente, né? Por meio de caixas eletrônicos de autoatendimento, e tem ali um comprovante ainda de depósito em espécie, ou seja, que o CID vai lá, provavelmente em atendimento presencial, ou seja, ele vai no banco mesmo, com um caixa, e faz o depósito de dinheiro em espécie, né? Isso, olha onde é que estavam isso, né? Esses comprovantes desses depósitos, né? Segundo a reportagem do Aguirre, no grupo de WhatsApp da Ajudância de Ordens da Presidência da República. Então, veja que eles criam um zap da Ajudância de Ordens, que é uma estrutura, né? E lá tinham esses depósitos, ou seja, não era segredo para a estrutura da Ajudância de Ordens da Presidência da República, e também em trocas de mensagens. O valor
total desses 6 depósitos só de março a maio de 2021. Então, março, abril, maio. São, no total, 60 dias ali de pagamentos, né? R$ 8.600, tá? Era o que tinha acontecido. Os depósitos ocorreram predominantemente de forma fracionada, ou seja, o depositante, ao invés de utilizar um único envelope com a quantia desejada, fracionou o total em envelopes distintos, realizando os depósitos de forma sucessiva num curto espaço temporal. Qualquer semelhança com algo que você já viu não é mera brincadeira. De novo, a reportagem é do Aguirre Talento. A CNN confirma com a defesa que sim, há menção aos depósitos no inquérito e que é por isso que Bolsonaro, que vai prestar depoimento amanhã, está separando os extratos para dizer que esses pagamentos feitos pelo Cid, ele ia lá e quitava depois com recurso próprio e não da presidência da República. Agora, dividir um valor de 8.600 em mais de um envelope, botando o envelope para a mesma pessoa no caixa eletrônico, um atrás do outro, onde você viu isso? No caso do Fabrício Queiroz, de fato.